little bells, and then the bigger cows have a bigger bell, and then the real strong. Dostawać sobie mieszkania. Od tego zacznijmy, żeby żyło wam się lepiej na tych wysokościach. لا تستطيع أن تقنع ملايين الناس. دكتور فيصل. كيف يا أخي؟ دكتور فيصل. واحد سبك، واحد أيوة. اعتدى على أقدس Não, a sua televisão não está com defeito. A gente fez isso para mostrar que o Espírito Santo é assim. Um estado formado por muitas etnias, por gente vinda de tudo quanto é parte do mundo. Vocês não sabiam disso? Então, vão ficar sabendo no Raízes de hoje. No começo da nossa história, moravam aqui índios, portugueses e africanos. Depois, chegaram os imigrantes, que vieram parar aqui por causa da propaganda feita pelo governo, que queria ocupar as terras do nosso interior ainda despovoado. Tinha essa política oficial de fazer essas colônias. Santa Isabel, em primeiro, e depois Santa Leopoldina. Rio Novo do Sul. Essa colônia foi criada em 1854. Caetano Dias da Silva. Que era um major português, ele tinha uma fazenda, Fazenda do Limão, na região do Rio Novo, próximo ao rio Itapemirim. Aí tinha aquelas terras ali e resolveu fazer uma colônia particular, tipo o que o Tabaque tentou fazer com os italianos. Era exatamente atrair o imigrante, colocar nas terras e lucrar com a produção do café. E era uma colônia importantíssima, e era uma colônia particular, não era colônia do governo. Mas daí uns anos isso fracassa, ele não consegue manter. Então o governo imperial encampa a colônia do Rio Novo e ela vai expandindo. O Major Caetano era um fazendeiro poderoso e muito empreendedor. Já prevendo o fim da escravidão, ele trouxe os imigrantes para substituir a mão de obra escrava. Mas o mais interessante é a diversidade de imigrantes que ele trouxe para montar a colônia. Rio Novo era uma salada, né? Vinha gente de tudo quanto é jeito. Tinham alemães lá, tinham famílias francesas, belgas, holandesas, luxemburguesas. Tinha chinês, tinha suíço. Depois vieram poloneses, vieram espanhóis, vieram austríacos. Mas principalmente italianos. E por que ele resolveu trazer um povo tão variado? O que ele achava, ele trazia. Tá desempregado? Tá, vamos embora. A coisa virou um caldeirão cultural. Era uma torre de Babel. Entendi. E esse povo todo veio parar aqui por causa de uma propaganda. Chamando quem quisesse vir para um Eldorado aqui no Brasil. Dava terra de graça, moradia, já chegava aqui, teriam animais, teria terra pronta para trabalhar. Mas quando a galera chegou aqui, encontraram... Nada do prometido. Imagino. Imagina você entrar numa trilha no mato com crianças, mudança... e andar 13 quilômetros para um lugar que você não sabe para onde está indo. E chegaram aqui em Rio Novo, né? Nada do prometido aconteceu. Captei. Em 1858, veio um emissário do governo da Suíça aqui em Rio Novo. Para ver a condição dos imigrantes suíços. O relato dele não podia ter sido pior. Ou seja, chegaram aqui e, para variar, tiveram que ralar. Mas luta e trabalho é uma das marcas da família e está aí até hoje. Pois é, para sorte do nosso estado, os imigrantes que vieram parar aqui eram muito trabalhadores e se viraram muito bem. A minha família plantava mais café, cana-de-açúcar, milho, feijão, basicamente gêneros alimentícios. Faziam tudo que se consumia para se manter. Nossos imigrantes se viraram tão bem que até Dom Pedro ficou impressionado. Ele visitou várias famílias, mas ele tem um registro específico da família Scherrer, onde ele diz que admirou a plantação de café da família. A colônia de Rio Novo era um dos municípios mais promissores do Brasil. Não falei? Tá de bobeira. E a colônia de Rio Novo é exemplo não só da garra, mas também da miscigenação, da mistura de etnias que deu origem ao povo que a gente é hoje. Mas não parou por aí. No decorrer da nossa história, o Espírito Santo continuou recebendo gente vinda de tudo quanto é parte do mundo. Então não sai daí não, que daqui a pouco eu volto. Quando a tia Ivone me contou que eu tinha bisavós de 8 etnias diferentes, eu achei que ela estava exagerando. Mas aí, conforme eu rodava o estado procurando as minhas origens, eu descobri que, sendo eu um capixaba, isso era perfeitamente normal. Porque pra cá veio mesmo gente de todo tipo. Vieram alemães, vieram suíços, vieram luxemburgueses, holandeses, aí vem espanhóis, belgas também, chineses, uma centena de chineses, franceses, inclusive, norte-americanos. Ou seja, existiam diversos grupos, né, de diversas nacionalidades, né, enfim, que se misturavam aí
aí, que estavam distribuídos aí pelo interior do Espírito Santo. E um desses grupos que vieram pra cá era formado por gente que nasceu Na Polônia. e andaram pra chegar aqui, viu? Aí chegamos no Rio de Janeiro, na Ilha das Flores. De lá nós viemos nos barcos mais pequenos, né, para Vitória. Isso foi quando mesmo? Foi em 1930. E o senhor tinha quantos anos? Eu vim aqui com 10 anos. Uau, não deve ter sido fácil. Era difícil, né? Mas cada um se foi localizando e saindo. Aí ficaram. Ficaram e fundaram o município de Águia Branca, também conhecida como a Polônia Capixaba. Os poloneses que fundaram Águia Branca vieram pra cá com a esperança de uma vida melhor, porque a coisa andava tensa na Polônia naquela época, logo após a Primeira Guerra Mundial. E não foram só eles que resolveram fugir da guerra, não. Minha família é do Líbano. Meu pai veio, aliás, ele tentou vir para o Brasil primeiro aos 15 anos e depois aos 17 anos. Ele tentou fugir pela divisa entre o Líbano e a Síria, porque a ideia era Líbano, Síria, Istambul e por lá poderia sair com um passaporte turco, né? Porque eles vinham para cá numa época da Primeira Guerra Mundial em que o Líbano e a Síria eram dominados pelos turcos. Então, quer eles fossem libaneses ou sírios, eles eram, para todos os efeitos, turcos. E eles vinham fazer o quê aqui? Eles vinham saído da terra ocupada pelos turcos e chegavam aqui em busca de parentes, coisa do tipo, que os acolhiam, né? Ele já veio para cá porque ele tinha uma prima no Espírito Santo. Ele sabia que aqui ele teria trabalho. Veio no porão de navio e ele veio exatamente na última leva, 1920. Ele começou a juntar um dinheirinho, comprou uma tropa de burro, outra tropa de burro, um pedaço de terra em Santa Júlia, depois de São Roque, ali em Santa Teresa, outro pedaço, e foi construindo um patrimônio, como ele dizia, riqueza é feita de trabalho e produção ao longo de muito tempo. Ou seja, para nossa sorte, mais uma galera guerreira que veio parar no Espírito Santo. Um povo muito inteligente, muito trabalhadora. A maioria deles prosperou, né? E não sabia ler e nem escrever. Mas uma cabeça fantástica. Para negócio, então, eu nunca vi igual. Em Rio Novo, o comércio era todo turco. Eram mascates, né? Eram caixeiros viajantes, eram donos de lojas e depois se tornaram industriais. Quer dizer, chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás e prosperaram. Quando eu estava no colégio, a gente tinha uma brincadeira que dizia que os turcos chegavam aqui, eles eram turcos. Depois, quando eles melhoravam um pouquinho de vida, eles passavam a sírios. Depois, quando eles melhoravam mais, eles passavam a libaneses. Era turco pobre, sírio remediado, libanês rico, né? Isso era uma história que a gente mexia. E essa galera prosperou de tal forma que estão aí até hoje. Na cultura capixaba, presta atenção, todo o comércio da Vila Rubim, a Avenida Capixaba, na Birra, na Birrona, Farid, Assad, vai embora, meu Deus, da padaria dos Bueres, Nacife, Letaif, Elias Miguel, os Murá, os Carone. A culinária árabe é um caso à parte. Porque a cozinha de um autêntico árabe gera do coração da família. Aqui vem uma sequência de lances. É a carne que se moe na hora que se lava o trigo. O trigo ele não se deixa de molho com ninguém, a gente deixa de um dia para o outro. História. Isso daqui é a semente do pinho libanês, ser dourado na manteiga. Ter todo um cuidado para as paredes ficarem todas iguaizinhas. Show? Viu que rapidez? Vi. E deu fome. Aliás, tem muito mais gente aqui no nosso estado que faz uma comida muito boa. Tem os gregos, os japoneses, os argentinos e por aí vai. E o melhor de tudo é que não para de chegar gente. E a mistura continua acontecendo e enriquecendo o povo capixaba. E é dessa mistura que eu vou falar no próximo Raízes. Até lá!